Já estamos ao vivo? Já mandou o convite aqui. Ei, gente! Tudo bem com vocês? Sentiram saudade, pessoal? Os Desinformados voltou! Deixa eu colocar o Wilson aqui. Vamos aceitar aqui. Vão chegando. Quem chegou, bem-vindos. Aqui. Manda o convite aí quem tá entrando, pessoal. Voltamos à nossa segunda temporada dos Desinformados. Resenha, né, agora. Manu já entrou aqui. Manu, já te manda o convite aí, só um momento, né? Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Daiane. Boa noite, Manu. Satisfação, gente, estar aqui, esse momento tão precioso contigo. Aprender. Quero aproveitar para desejar boa noite a todo mundo que está por aqui, de um modo geral. Enfim. Deixa eu colocar aqui o Wilson. O Wilson vai entrar agora? Deixa eu ver aqui se a gente já... Aí, já entrou também. Deixa aqui. Tá chegando, gente. Cada um no seu estado, demora um pouquinho. Conseguiu. Aparece o Wilson. Quando eu enviei, apareceu para mudar. É isso aí. Eu mandei no seu PV também. Mas é isso mesmo. Consciência. Então é isso aí. Daiane, por favor, faça as honras. Vamos lá. Bem-vinda, minha amiga. Satisfação, você aqui. Gente, vamos aprender um pouquinho, saber, né? Entender. Tem gente que já ouviu falar, outros às vezes até já fez, outros é a primeira vez que vai ouvir, né? Hoje a gente Primeira vez. está aqui... Oi, Will. Primeira vez que eu ouço análise corporal. Então, não sei o que interessante. Então, a Manu, né? Uma pessoa que eu conheci por meio de um outro Instagram, de um amigo, e a gente fechou essa parceria. Fiz análise com ela, bem diferente do que eu já tinha ouvido falar. Achei que eu era uma coisa e sou outra, né? Um traço bem interessante. E hoje ela vai explicar aí, gente, né? Que é esse tempo, Perfeito. né? Para explicar para todos nós aqui um pouquinho, né? Sobre isso. E, Manu, para começar, né? De onde você é, há quanto tempo você está nessa profissão e o que é análise corporal, né? Para o nosso amigo Wilson aí, para todo mundo que está aqui não sabe. Ah, gente, um detalhe, se você tem alguma pergunta, tá bom? Pode colocar no chat aí. Isso aí, põe no chat. Eu vou ficar de olho aqui no chat. Eu vou sair da live, mas antes eu vou deixar uma pergunta antes de sair, né? Vou ficar aqui no chat olhando. Pessoal, sigam a Manu para mandar as dúvidas no PV. Se tiver bastante dúvida legal, a gente faz uma próxima live com ela semana que vem, tá legal? Eu vou sair e vou deixar minha pergunta. Manu, são duas perguntas, na verdade, né? Uma me ocorreu um pouco antes, outra agora. Quando tá fazendo análise corporal e a pessoa tem cacuete, atrapalha a análise corporal? E Eu não ouvi o que eu ouvi? a outra, se tiver faltando uma orelha, um braço, atrapalha a análise corporal também? É tipo uma carta com um rasgo assim? Eu não entendi o que ele falou. Quando a gente é os desinformados, então nossas perguntas é só bola fora, né? Eu vou ficar aqui no chat observando. Obrigado, Manu, pela sua presença. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E vamos começar, pessoal. Tô saindo. Obrigada, Wilson, também. É pro enquadramento, depois pro YouTube. Não, beleza. A gente coloca. Então, vamos lá. Boa noite, Daiane. Boa noite a todas e todas que estão por aqui, todos vocês. Vou me apresentar, né, como vocês pediram. Sou Emanuele Paulino, mais conhecida como Manu. Eu sou de João Pessoa, Paraíba. Aqui o sol literalmente nasce primeiro e é comprovado geograficamente, então não tem muito o que discutir. Eu vi lá, 4h30 da manhã, era isso mesmo? Ele estava nascendo aí? Sim, exatamente. Ele já tinha começado antes daquilo, quando eu postei, né? Tava lá 4h30, eu acho, tinha começado a nascer. E aqui o sol nasce primeiro, geograficamente, estamos mais perto da África do que do Acre. Olha só que interessante. Demais. Então, eu sou professora de formação, eu trabalho desde os 14 anos como professora e sou terapeuta aí 7 anos e analista há 3. Então, eu trabalho com a parte da neurociência na terapia e na análise corporal, estou aí nesse ramo que eu acho que é o que eu costumo falar, que é o que há de mais tecnológico em saúde emocional. Hoje em dia é a análise corporal. Muito interessante. Né, Manu? E também, como você falou, né? Sou reprogramadora mental, trabalho com
técnicas de ancoragem, de ressignificação de sentimentos, sou coach, palestrante e trabalho desenvolvendo pessoas e empresas. E sim, gente, eu exerço todas essas funções, mas a análise corporal explica isso. Que legal. E, para começar, então, o que é a análise corporal, Manu? Vamos lá. A análise corporal, ela é uma técnica científica aonde uma pessoa habilitada, tá? Formada, habilitada, com experiência, tem a capacidade de avaliar o formato do corpo de uma pessoa, a expressão e a sensação que esse corpo traz. Como assim? O que isso quer dizer? Então, eu vou logo dizer uma frase um pouco para quem não sabe ainda, para quem nunca ouviu falar, uma frase que parece ser estranha, mas a nossa mente, ela vem impressa no nosso corpo. Isso por quê? Porque quando a gente está lá no útero, até por volta dos 5, 6 anos de idade, o nosso cérebro e a nossa medula, ela passa por um processo chamado mielinização, tá? Que processo é esse? É um processo onde cada neurônio nosso, ele recebe uma gordura chamada mielina, é uma bainha que protege. É como se a gente tivesse, como se fosse um fio desencapado e alguém passasse uma fita isolante. Ou seja, à medida que a gente vai se desenvolvendo no útero e chega lá por 5, no máximo 6 anos de idade, é quando esse processo termina no final da medula. E aí, enquanto bebê, né, dentro do útero e fora do útero, nós não temos autonomia emocional para as percepções que acontecem. Então, a gente não sabe exatamente o que acontece. A gente não tem essa autonomia emocional e física. Então, as nossas percepções vão formando o nosso sistema nervoso central. Ou seja, durante esse período, nós temos 5 fases, das quais nós chamamos de traços de caracteres, certo? Cada fase dessa tem uma dor, e cada dor recebe uma vantagem, que chamamos de recurso, para saber lidar com isso. Então, a análise corporal é saber identificar como o seu sistema nervoso central foi formado. Incrível, gente. Incrível. Que vem lá da barriga da mamãe. Altamente científico, uma coisa muito fenomenal. Justamente. E esses traços, quais são eles, Manu? E como que eles então, também? A gente falou de 5 fases, são 5 traços que se formam, tá? Então, só para fazer um alinhamento aqui, os nomes que eu vou dizer agora não são nomes relacionados a doenças, a transtornos, não. Quando lá em 1920, há mais de 100 anos, alguém falou assim, esse corpo não fica doente só, essa mente também fica, porque sendo o cérebro parte do corpo, não é só o coração que fica doente, não é só o fígado que fica doente, o cérebro também fica doente. E aí, quando eles começaram a entender isso, e a estudar que existia padrões de pessoas que tinham comportamentos parecidos, padrões de corpo de pessoas que tinham comportamentos bastante parecidos, eles deram esses nomes que eu vou falar agora. E aí, a ciência moderna deixou o mesmo nome em homenagem a eles. Mas lembrando, mais uma vez, os nomes dos traços são relacionados a como a gente funciona aqui. E não a transtornos ou a doenças, certo? Porque tem nomes semelhantes. Nomes iguais, aliás. Então, a primeira fase é o esquizoide, tá certo? A segunda fase é o oral. A terceira fase, que é o terceiro traço, é o psicopata. O quarto traço, o masoquista. E o quinto, o rígido. São esses os 5 traços. Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. É engraçado quando a gente ouve, eu ouvi a primeira vez, pronto, eu não sou esquisita. Eu não sou masoquista, não gosto desses trem. Mas como você falou, você já iniciou explicando, né, gente? Não mata ninguém, né? Não mata ninguém. É incrível demais, gente. E eles se comportam como, Manu, esses traços? Então, o que acontece? Como eu disse inicialmente, a gente não tem essa autonomia, né, emocional e física, eles são formados. Por exemplo, o esquizoide ele está sendo formado por volta do 4º mês dentro do útero até o 1º mês de vida, certo? E é um traço que ele é muito intelectual, ele é muito de pensar, certo? A dor dele é de se sentir rejeitado. Ou seja, por ele se sentir rejeitado nessa fase do útero, ele tem um padrão diferenciado, tem muita inteligência, onde todos os traços possuem inteligência, mas ele consegue ter um direcionamento por ser muito mais prático e por ter uma capacidade maior de criação, de imaginar. Ou seja,
A dor dele é a rejeição, mas ele tem a capacidade de ser prático. Então, geralmente, aquela pessoa que te dá uma resposta que parece ser áspera, não é grosseira, áspera, que é direta, sabe? Geralmente, pessoas que têm uns corpos bem magrinhos, parece que quando anda é meio sem vida. Então, essa é uma pessoa que tem esse traço muito alto. Por quê? Todos nós temos os 5 traços. Não, eu tenho 3, eu tenho 4, não. Todos nós temos os 5. Algumas pessoas têm os gráficos mentais distribuídos, outras com picos bem altos. Ou seja, quando você vê aquela pessoa que a gente diz que, meu Deus, a pessoa come, não engorda, não parece que não tem energia, né? Que tem uma cabeça comprida, tem às vezes até uns olhos mais ressaltados. Esse é o esquizoide, que parece que leva a vida assim, largado, jogado, mas é o jeito dele funcionar. É uma pessoa que, enquanto você olha e você acha que ele não está pensando, ele está pensando tudo. Só que a conexão dele é bastante interna. Ele tem uma conexão com ele mesmo muito grande. Certo? E é um traço que odeia toque. Ou seja, aquela pessoa que não gosta muito de toque é o esquizoide. Se você quer fazer amizade com o esquizoide, por favor, não fale com ele sobre sentimentos e nem toque nele, porque tudo dele é na cabeça. Ele ama com a mente e não com o coração, tá? O segundo traço... Ó, presta atenção você que tá na live aqui, que a live tá legal, gente. Já convida seus amigos aí. E você tá identificando, ó, vai ligando os pontos aí. Então, esse traço, primeiro traço, é 4 meses de gestação da mamãe. Até o primeiro mês de vida. Exatamente. É quando acontece alguma coisa no externo, onde a mãe sente, o útero se comporta de uma maneira diferente, o bebê sente isso, mas ele não sabe o que acontece. Ele só acha que vai acontecer alguma coisa ruim com ele. Então, a dor base dele, que o sistema nervoso central registra, é a dor da rejeição. Tá bom? Ó, Wilson, o esquizoide, Wilson, vê se já você começa a se encontrar aí algum traço, certo? A gente vai continuando aqui. Isso aí. E aí, o segundo traço, lembrando, nós somos uma combinação de todos esses traços. Não existe uma pessoa que é só esquizoide, que é só oral, certo? O segundo traço é o oral. O oral ele é formado no primeiro mês de vida, há 1 ano, amamentação e desmame. Um momento também que é muito com a mãe. Qual é a dor do oral? Se sentir abandonado. Em algum momento ele acha que a mãe não atendeu a necessidade básica dele. Isso não quer dizer que é real. Isso quer dizer que é a percepção dele, certo? A mãe veio, trocou a fralda, ok. A mãe veio e aí de repentemente não acertou, era cólica, era alguma outra coisa, e o bebê oral se sente abandonado. Qual é o recurso? O recurso que a mente dá para ele é uma alta capacidade de se comunicar. É como trocar a capacidade de chorar por um alto poder de comunicação. Então, pessoas que se comunicam muito bem têm moralidade alta. Por quê? Porque elas sabem se comunicar, elas sabem como prender a atenção das pessoas. E é uma pessoa que é acolhedora, sabe? Que gosta de estar com pessoas. Se você é essa pessoa que ama a festa de família, que gosta de estar com os amigos, que se conecta, que ama a natureza, sentir a sensação do mar, o vento, ver as flores, estar com pessoas, acredite, você tem oralidade alta. Então, esse é o recurso, tá? E lembrando que o recurso do oral, além de ser a comunicação e de ser essa pessoa acolhedora, o recurso muito grandioso do oral é a capacidade de chorar. É algo que está registrado no sistema nervoso central dele, que o choro traz resolução de problemas. Afinal, lá no berço, quando ele chorava e a mãe ninava esse bebê, os problemas estavam resolvidos. Gente, isso é incrível. Eu achava que eu era muito esse aí, ó, oral. Na sua análise eu percebi que não é. Porque o oral é um traço de sentimento, né? E aí tem um outro traço de sentimento que a gente vai falar lá na frente que se confunde com oral. Só que oral é aquele que vai mandar aquele texto, sabe, no WhatsApp, todo bonitinho, emoticon, coração. É essa pessoa. Tipo, você, Wilson, você se considera uma pessoa comunicativa? Você manda coração no WhatsApp? Enfim, Fala vamos aí, lá. gente, O pessoal vocês. tudo aqui falando. Essa sou eu, me identifico aqui, Tati, Sara. Todo mundo falando aqui. Isso aí, vão se identificando. Obrigado, gente. O terceiro traço é formado entre 1 ano e 2 anos e meio.
Esse traço é o psicopata. Não tem nada a ver com o psicopata do transtorno. Esse psicopata aqui é o cara super legal, o psicopata do traço, certo? Nesse caso é. E aí, o que acontece? É o momento que os pais, gente, os pais acham que com um ano a gente fala tudo. Gente, meu filho tá falando tudo, né? O pai fala isso. Com um ano a gente só fala mamãe, papai, titia, água e muito mal. Mas são os nossos pais. Eles acham isso. E eles acabam fazendo a gente de troféu, certo? E aí a criança, ela se sente no poder de ter a atenção das pessoas. Por quê? Porque as pessoas falam assim, ah, faz isso pra eu ver. Então ela acha que ela tá dominando aquela situação. E aí, quando a criança perde a graça, por assim dizer, ou os adultos estão sem tempo para mimar aquela criança, a mielinização está acontecendo. Desceu do cérebro, passou, está no tronco, na medula. E aí, quando a mielinização passa, ele sente a dor de se sentir manipulado. Ele pensa, poxa vida, quer dizer que essas pessoas me usaram. Minha mãe, meu pai, meus avós, os vizinhos, todo mundo que ficava dizendo, ai, que criança linda. Ele tem a dor de se sentir manipulado. Qual é o recurso que a mente manda? A mesma capacidade, certo? Porque cada um vai ter uma intensidade diferente. Tem pessoas que vão ter... A gente consegue medir, viu, gente? Porcentagem. Isso é que é o mais fantástico, tá? Cientificamente. A gente consegue dizer para vocês quanto que você tem de cada fase do seu sistema nervoso central. E aí, cada criança vai sentir... Toda criança sente, mas tem umas que sente mais, outras que sente menos. Tati falando aí que ela tem 28 de psicopata, ou seja, isso é um psicopata para ficar milionária, essa psicopata aí, Tati. Então, o que acontece? O psicopata, ele aprende que então ele vai dominar. É aquela criança que na brincadeira ela sempre está dominando ali. Quando vai brincar de escolinha, ela é a professora. Quando vai brincar de família, ela é a mãe. Porque ela não quer ceder o controle. Já desde pequena ela entende ali que ela precisa estar no comando para se proteger. Olha aí, uma com 37 de psicopata, a dominadora. Só se pudesse sair a risada aqui, né, Jô? Vai dominar o mundo. Olha aí, o psicopata vai dominar o mundo. E o psicopata, enfim, o que acontece? Ele tem essa capacidade de manipular de volta. O que a dor é essa, certo? Mas ele, no recurso, ele se torna o quê? Uma pessoa com alto poder de persuasão, porque é bem diferente. Lá no meu Instagram tem até um vídeo bem antigo falando sobre isso, que eu vou até fazer vou regravar esse vídeo, né? Falando sobre manipular e persuadir. Então ele se torna a pessoa que sabe persuadir. E ele gosta de ser justo. Com um psicopata, as cartas têm que estar muito claras. O que você pedir a ele, o que você fizer por ele, tem que ser tudo muito bem combinado, porque depois ele não vai aceitar que você passe na cara dele. Então, o psicopata, ele é muito racional, ele é estrategista, ele é aquela pessoa que bate o olho e fala, essa pessoa é boa para fazer negócios, essa pessoa é boa para manter amizade. Porque ele precisa, mentalmente, estar se protegendo e estar no comando. Então, são pessoas que, quando trabalham, vão alcançar cargos de liderança ou, preferencialmente, vão trabalhar para si, porque não querem ninguém acima deles, certo? E é interessante a gente ver isso, porque os traços, eles circulam em todos os ambientes. Ou seja, imagina aí se a gente tem uma combinação de um casal com 2 psicopatas dentro de casa. Quem manda em quem, gente? Olha só. Como é que fica? Mãe e filho, ou pai e filha. Quem manda em quem? Olha aí, dona Bruna, a influência de Natal mais linda e inteligente falando. Eu tenho essas características. Enfim, é muito interessante. Então, o psicopata, ele é altamente estrategista. Ele é a pessoa que pensa em tudo. Ele não é o que executa, mas ele pensa exatamente como se fosse um jogo de xadrez, o que fazer. É aquela pessoa na empresa que vai demitir e admitir com facilidade pessoas de uma maneira justa. Ele consegue fazer todo um jogo e saber quem ele tira e quem ele traz para o jogo no trabalho. Certo? Que incrível. Vou dar uma respirada aqui. Respira, bebe uma água, gente, que o assunto tá legal. Meia hora tá vendo? Não dá. Meia hora não dá, gente. É tão interessante esse assunto, né? Wilson, você se identificou agora com esse
com o psicopata? Ser o cara estrategista do jogo? Wilson, você tem que fazer análise. Já tô logo lhe dizendo, tá intimado. Né? E aí, o quarto traço, Sim. nada mais, nada menos, masoquista, formado entre 2 anos e meio e 3 anos e meio. Quem é essa pessoa? Essa pessoa, ela sente muito assim como oral. É de muito sentimento. Não ama com o coração. O oral e o masoquista amam, não amam com a mente, aliás. O oral e o masoquista amam com o coração. Falar de razão para o oral e para o masoquista é falar coisas que eles não entendem. Assim como falar de emoção para o esquizoide e para o psicopata, são coisas que eles vão do tipo... O esquizoide vai logo desistir da situação. O psicopata, ele vai analisar se realmente vale a pena ele ir naquela onda da emoção, embora ele pense, não sinta. Porque, afinal de contas, ele é estrategista, né? Então, o que for conveniente para ele, ele vai saber ali lidar muito bem. Olha aí, Bruna, muito obrigada, Bruna, muito obrigada. E aí, o que acontece? O masoquista é aquela criança, gente, do desfraude. Se os pais soubessem como a fase do desfraude é tão importante, olha, porque o desfraude, ele vira assunto, casos de família. Falta aí pra televisão, né? Tudo, até no ônibus tem gente que pergunta assim, essa criança já tá fazendo cocô e xixi no piniquinho, né? Tem gente que pergunta. Ou seja, está tirando a privacidade dessa criança. Boa noite, Clébia. E aí, o que acontece? Deu um travado? Tá tirando. A privacidade dessa criança. Sim, privacidade. E aí, a criança fala o seguinte, a mielinização tá descendo, gente, certo? Tá lá, a bainha, já saiu do cérebro, dessa parte aqui, o psicopata é no tronco e ele, no masoquista, vai em direção ao quadril. E a criança, ela já tá com isso aqui, ok, formado, e ela fala, pai, mãe, eu fiz cocô, eu fiz xixi. E a mãe vai e fala, avisa pra mamãe, então, quando você for fazer, porque... para poder colocar você no piniquinho. Só que aí a criança, de novo, fala, mãe, fiz xixi e cocô. E a mãe começa, mas por que você fez? Muitas vezes a mãe reclama mesmo, muitas vezes ela acha que está incentivando, né? E ela está incentivando. E é uma fase que toda criança sente, às vezes não tem como controlar muito isso, mas toda criança sente. Mas quando ela fala isso, ela já fez, né? Ela só tá exatamente. E aí a criança, ela fica bugada, porque ela pensa, bom, se eu sei aqui o que é xixi e cocô, por que eu não estou avisando? Porque ainda o esfínctere do xixi e o esfínctere do cocô não está mielinizado, ou seja, não tem sensação. Se a gente tiver vontade de ir ao banheiro agora, claro que no meio da live, né, fica uma coisa meio estranha, mas a gente vai dizer assim, gente, licença que eu preciso ir ao banheiro. Por quê? Porque tem sensação. Só que para essa criança que não diz ainda, e pais, mães, tias e tios que estão por aqui, prestem atenção, é porque ela ainda não tem o aviso lá no esfínctere, que vai vir o xixi, que vai vir o cocô. Uma dica bem legal para isso é você perceber quando a criança ela já sobe 2 ou 3 degraus sem se segurar na parede. Ou ela já corre e não cai tanto. Isso quer dizer que a parte do quadril já está bem mielinizada e ela se sustenta mais. E aí, depois disso, ela vai cair muito mais porque ela tropeçou, por qualquer outra coisa do que pela queda em si mesmo de cair só, tá? E aí a criança faz o quê, gente? Falando bem assim popularmente, para não ser tão científico, né? A criança começa a segurar o cocô, por quê? Ela já tá cansada da avó, do avô, da tia, do tio, do vizinho, de todo mundo perguntar por esse cocô. E aí ela começa a andar assim, ó, segurando o bumbum. Se vocês quiserem aí fazer o teste, prendam aí para vocês verem como é que fica a musculatura de vocês. Das costas, das pernas, super densa. Justamente. Cacejanes, parando para agradecer aqui uma pessoa que está no fuso aí, acho que 3 horas. Cacejanes, muito obrigada por estar aqui presente. Gratidão. E aí, o que acontece? A criança também está recebendo muito não, né? Porque aí sim, nessa idade, a criança, ela já fala muitas coisas e ela faz. Que um ano lá é só o orgulho do pai que diz a criança sabe tudo. Mas com 3 anos ela já tá correndo, né? Já tá pegando as coisas.
E é a fase do não. Então, ela não estava ouvindo tanto não. E agora ela está no não, repressão e bumbum lá. Né? Vamos fazer um focinho aqui. Quando mieliniza, dependendo da dor, certo? O que acontece? A criança se sente... Qual é a dor do masoquista? Humilhada, exposta. Por quê? O tempo inteiro falaram do meu cocô e do meu xixi. Parece que a minha vida toda, de 2 anos e meio a 3 anos e meio, eu só fiz merda. Com licença da palavra. A criança fica desesperada por causa desse desfraude. E aí, a criança, a mente fala assim, calma, eu vou te mandar um recurso proporcional à sua porcentagem. E aí a criança, ela vai ter uma mente mais forte, ou seja, ela sente tudo igual ela sentia nessa fase. Fica triste, fica feliz, mas ó, é uma criança que não fala de sentimentos. E aí essa criança, ela vai para a fase adulta. É aquela pessoa que sente tudo, mas não fala que ama, não fala que tá feliz, não fala. Olha, eu não falei nada. Para de mim, Manu! Então, eu não ia falar, eu não estou dizendo, mas já que você se denunciou, é uma pessoa que está cheia de sentimentos. Eu não achava que eu era isso tudo. A porcentagem minha, gente, deu esse aí. Olha que interessante. E realmente é isso aí. E aí a gente cresce, essa criança, dependendo da proporção, quanto maior a porcentagem, maior a dor e maior o recurso, né? Então a dor é do tipo, tudo que eu faço pode dar errado. E se der errado, pode dar em quê? Em cocô. O registro que tem no sistema nervoso central é esse para ela. Então a criança cresce, vira adulta, do tipo, suporto tudo, aquela pessoa que suporta as pessoas contando problemas, só que aí o que acontece? Suporta além do que deveria. Acha que carrega o mundo nas costas, porque é uma pessoa que tem a mente forte e o corpo se torna forte. Então quando você vê pessoas, o oral ele tem um rostinho mais redondinho, que é para parecer com a criança, né? E o corpo também. O masoquista, ele tem linhas mais quadradas, é uma pele densa, ele aparenta força, por mais que ele seja tenha um corpo bem curvilíneo, ele vai aparentar força no padrão dos ossos, do músculo, porque ali ele está tensionado, ele é preparado mentalmente e fisicamente para aguentar peso, porque tudo que está na mente acompanha o corpo, por isso que a nossa mente está impressa no corpo, certo? Então o masoquista, ele procrastina, porque ele tem medo de fazer, dar errado. E aí, o que acontece? Dá lá no cocô dele. Então, é a pessoa que vai demorar a tomar decisões. A pessoa que vai para a listinha do supermercado de listinha. Sou eu, né? Claro que eu não funciono totalmente nisso, porque nós somos... nós temos os 5 traços. Mas Daiane, ela mesma falou, né? Ela tem essa característica muito forte. Ela amplia isso. Então, eu sou uma pessoa que sou mais... Vou fazer. Mas eu não vou no supermercado sem uma lista. Porque se eu for, já era. Eu vou viajar dia 17, amanhã eu já vou descer todo o guarda-roupa para fazer uma das malas. Ou seja, com listinha do que tem dentro, porque o masoquista é aquela pessoa super organizada que vai fazer tudo muito bem feito com organização. Depende do tipo de organização e para que seja. De casa, essas coisas, Sim. já não consigo. Tem masoquista, gente, por isso que eu tô dizendo, é a combinação que você tem com os outros traços. Vai ter masoquista que ele vai ser organizado tudo. A casa vai brilhar. O computador dele, as pastinhas vai ser não sei o quê. Vai ser em tudo, certo? Eu tenho uma porcentagem alta de masoquista, mas eu tenho uma porcentagem alta de agilidade, que é o último traço que eu vou falar. Então, isso para mim não vai valer. Eu não tenho agenda, eu tenho um planner. Inclusive, foi projetado para mim, para minha necessidade, porque eu não sou uma pessoa que anoto, que tem uma agenda. Eu tenho a lista do supermercado e a minha mala organizada. Fora isso, tudo aqui na cabeça e um planner, porque eu não posso correr o risco de trocar horário de cliente, mas se for agenda, eu já me perco. O meu planner anual é desta figurinha assim. E aí o novo planner, que eu já fui montando junto, né, com que é Encantando com Papéis, desculpa aqui, mas eu preciso falar, que aí ela vai montando, pensando na minha necessidade, ela já me trouxe um menor, e do tipo, cabe tudo, porque ela sabe que eu só preciso me organizar com feira e viagem, fora isso, não preciso me organizar com agendas, certo? Tudo aqui, ó.
Sim, aí olha, eu vou aproveitar e contar um segredo para vocês aqui. Ontem esta moça me convocou a uma reunião para falar da live. E ela passou o roteiro. Eu falei, gente, os traços não mentem. Masoquista é até debaixo d'água. Mas eu acho isso muito lindo, porque é como você funciona. Você tem que respeitar o seu traço. E antes a gente chegou aqui e falou, quer falar alguma coisa? Eu falei, não, quando chegar na hora tá tudo certo. Né? Porque eu sou essa pessoa do improviso com responsabilidade. Então, os traços não mentem. Quem fala assim, eu sou isso, eu sou... Não, gente, os traços não mentem, não mentem. A gente é exatamente quem a gente nasceu para ser. Sensacional demais. Ó, Wilson. Eu quero saber uma coisa, mas vai mandar na próxima live. Wilson, tudo certo. Vamos lá. Último traço. Rígido. Que traço é esse? Ele é formado por volta de 3 anos e meio a 5 anos, no máximo 6. É a última parte da minha organização. É o traço que me trouxe aqui, tá? Hoje. E eu tô falando um pouco mais cansada, porque de fato eu tô bem mais cansada. E aí eu descansei bastante para poder vir aqui. Por quê? Porque o rígido, ele faz de tudo para dar o seu melhor. Claro que se de fato eu não pudesse realmente vir, eu diria... Olha, Dai, de última hora, não posso estar presente, não posso não sei o que tal. E aí, faço o quê? Faço uma avaliação, estou no recurso, faço acordos internos e vamos lá. O traço rígido é o momento em que a menina ou o menino entende que o nariz e lá embaixo tem sensações. Porque antes da formação desse traço, tocar no nariz e tocar lá embaixo era a mesma coisa. Então não tem nada a ver com sexo, nem com sexualidade, gente. Porque uma criança de 3 anos e meio para 5, ela só sabe de sexo se algum adulto falou para ela, tá? Então ela só entende que agora tem um choquinho mágico. Alguma coisa está diferente aqui. E aí ela percebe que menino e menina são diferentes mesmo. E ela vê que o pai e a mãe é um casal, vovô e vovó é um casal, a vizinha e o vizinho é um casal, e aí a criança rígida, ela quer um par. E a menina tem como par o pai, e o menino tem como par a mãe. Só que nessa ponta do triângulo, a criança é mais frágil. Por quê? Porque os pais são casados, e a criança não sabe o que é que se passa no quarto. E aí ela perde. E o que acontece? Qual é a dor de se sentir traída, trocada, excluída? A menina foi traída com o pai e pela mãe. Ela foi trocada pela mãe e ela foi excluída pela mãe. Obrigada, Edjane. E aí o que acontece? O corpo fala, calma, eu vou te mandar proporcionalmente uma mente altamente competitiva. Você vai competir o tempo inteiro. E a competição da rígida no recurso é com ela. Ela não quer competir com outras pessoas. Ela compete para que ela seja melhor todos os dias. E a rígida é aquela pessoa que sempre vai dizer sim. Sabe aquela pessoa que de uma hora alguém pede para fazer um discurso e ela vai fazer, e ela vai fazer bem feito? É a rígida. Alguém que vai resolver os problemas da família, que vai, enfim, é aquela pessoa que gosta de estar bem arrumada, que não sai de casa sem um batom, que ama se sentir bem, que quer holofotes, e tá tudo bem, porque para ela, quanto mais ela é vista, menos ela corre o risco de ser traída, trocada ou excluída. Na fase adulta, o homem ou a menina, né, o homem ou a mulher que tem esse traço alto, eles vão sempre ser os melhores no meio do trabalho. Por quê? Porque ele, assim como o masoquista tem traços de perfeição, o rígido também tem traços de perfeição. São executores. Nasceram para executar. O masoquista executa com cautela e o rígido é assim, ó. Hoje, amanhã, tal, né? Tanto que eu acho que Daiane sofreu um pouquinho comigo, porque eu sumia e do tipo, tá tudo certo, tá tudo certo. Porque eu tenho essa combinação muito alta de masoquista com rígida e oral. Ou seja, eu tenho essa capacidade de acolher e comunicar, mas eu tenho minha atração é 4x4.
Só que eu funciono muito mais na atração do faço hoje, e aí a gente vai, né? Claro que é preciso viver o recurso. Qual é o recurso da rígida? Ela é uma pessoa ágil, produtiva, perfeccionista. Você pode contar com ela para fazer as coisas mais desafiadoras. Ela sempre vai estar se preocupando em estar bem com ela mesma e ela acaba influenciando outras pessoas. Assim como o homem também, tá? Então, o homem rígido e a mulher rígida muitas vezes vão ser identificados como pessoas que gostam de chamar atenção. Na verdade, esse é um jeito de funcionar dessas pessoas, certo? E aí, ou seja, dor e recurso. E aí a gente precisa entender isso para poder viver no recurso. Uau! Muito incrível, né, o Manu? Muito incrível. Gente, aqui a gente ficaria horas, né, minha irmã? Mas ela atendeu até agorinha, né? Deu para você que está aqui com a gente. Não sei se é a primeira vez que você ouve. Quem é a primeira vez que ouve esse assunto aqui, coloca aí, né? Quem já é cuidada aí pela Manu também, coloca aí. Tem várias pacientes, né? Não sei se o nome é esse, né? Que você cuida Clientes, aí, né? Clientes, né? No caso. E só uma observação, Daiane. Sim. O menino rígido vai ser o homem rígido, né? Que fora do recurso é aquele que vai estar casado eternamente com a mãe. Ele casa, mas ele vai ter 2 casamentos, né? E a mulher rígida, fora do recurso, né? É a que é eternamente casada com o pai. Casa, mas continua casada com o pai. Aquele famoso, vamos almoçar no domingo com a família? Nossa. Sabe aquele filho que não abre mão de lá ver a mãe? Ou a filha que não abre mão de ser filhinha do papai? E ainda mais, só uma coisinha para vocês. Rígidos e rígidas sem recurso é a pessoa do dedo podre nos relacionamentos. Mas isso é um tema para outro momento. Só para dizer para vocês que se fosse vocês, eu iria querer fazer análise. E aproveitando essa deixa aí, olha, gente, tá na promoção incrível aí, né? Também Black Friday aí, ó, da análise corporal, pessoal. Já segue a Manu, se você ainda não segue, entendeu? Já fecha aí o seu pacote, suas terapias. E essa também, né, da análise está inclusa lá. Fantástico, gente. O meu foi, a questão de porcentagem foi o menos, foi esse, né? Acho que é. O meu foi mais os outros. O mais alto foi... Sinceramente, eu não tô lembrada. Eu lembro do masoquista. Não, que são muitos gráficos por semana. Mais oral, né? São muitos gráficos. Por quê? Porque se confunde. Os dois têm muito sentimento. Só que oral fala, e masoquista não. Ele gosta de não falar. Tá? E é por isso que a gente conflita, viu, gente? A gente cresce, desculpa, Dai. A gente vem para a fase adulta com a memória base da criança de 5 anos. Por isso que a gente vive cheio de conflitos. Até a gente saber quem a gente é e viver no recurso, porque sim, é possível. Gente, é isso. Manu, você volta aqui? Vamos combinar outra data? Eu sei que vamos sim. Vamos sim. Perguntas, gente, se vocês tiverem perguntas, aproveitem, que de fato a gente tem meia horinha. E até minha bateria também. Minha bateria. Já passou tudo combinado. Minha bateria, né? Aqui também está. Precisa recarregar, né? Se tiver pergunta, pessoal, manda aí. Mas é isso, gente. Ô, garganta, peraí. Incrível, incrível. Então a gente entende isso. Tá, e agora, Manu? E agora vamos fazer as terapias, vamos entender isso aí e entender o recurso, né? E que eu vou trabalhar os meus recursos para essas características, né, mais fortes aí. Por quê? Porque só te cortando, Dai. Saber como a gente funciona é libertador, Sara tá dizendo, e é verdade. Porque quando você faz a análise e vai para a terapia, você vai sabendo exatamente quem você é. Então, muitas vezes você está fazendo terapia ali e, claro, o profissional está no esforço de dar o melhor dele, mas exatamente quem você é. Então, aqui, você comigo faz a análise. Eu sou aquela pessoa que faz o exame, né? E faz a consulta. Ou seja, eu faço a análise e faço a terapia. Eu vou exatamente trabalhar em você o que você pode me dar e não o que você não pode. Ou seja, eu não vou frustrar o seu processo nem o meu trabalho. Isso é incrível. Muito incrível mesmo, gente.
entender, né? Isso aí. E, pessoal, fica aí o convite, tá bom? Para seguir a Manu. Tem aí a promoção da análise também, né? Nas redes sociais dela. Aproveita, né? Porque esse valor só tá agora, né? Isso, Tem a inclusive, data lá. quem segue a gente há bastante tempo sabe que esse preço lá é único. E geralmente, quando é na Black, eu trabalho os finais de semana para poder contemplar. E esse mês é um mês em que eu vou fazer 2 viagens, né? Esse final de semana eu não vou trabalhar, porque, enfim. E na próxima semana eu vou viajar a passeio, na outra eu vou viajar a trabalho. Então, gente, é de verdade vagas escassas, porque eu atendo normalmente durante a semana. Então, tem os dias próprios aí da análise e já tem análise marcada. Então, se eu fosse você, eu aproveitaria, tá? Uma análise no mercado hoje tá em média R$ 1.000. Você vai encontrar por 200? Claro que você vai encontrar por 200. Porque no mercado a gente encontra todos os preços, né? Mas uma análise, com tudo que tem direito, você tá aí na bagatela de R$ 1.000. E eu vou dizer para você, depois que você faz, você pensa assim, foi um investimento muito bem investido. Então lá, vocês podem ir lá, e é o último preço do ano deste jeito, sim, porque nós temos o intuito de alcançar mais pessoas. Na verdade, nós temos um público bom já. Nós trabalhamos em conjunto, eu e minhas irmãs, né, Cássia, Janes e Janaína Paulino, que também são terapeutas. A gente trabalha assim, se dividindo. E aí antes eu trabalhava com os horários, né? E, enfim, agora cada um nós somos um time e é isso. Até o Wilson me perguntou, né? Por que eu preciso fazer uma análise? Lembra do início? Ele falou isso. Então você precisa fazer uma análise porque você vai descobrir, você vai ter a resposta. Eu digo sem medo de errar. A primeira vez que a pessoa ouve isso, talvez ela pense assim, poxa, bem arriscado ou soberba. Mas as minhas clientes que estão aqui, ou que já fizeram análise, podem confirmar. Sem medo de errar. A pergunta que você tiver, o conflito que você tiver, eu te garanto, sem medo de errar, que a análise vai te dar a resposta. Não existe ainda, eu parei de contar em mais de 150 análises, não existe ainda uma resposta que eu não consegui dar através da análise do corpo. É ciência, gente. Então, aposte. Se você está com conflitos familiares, conflitos porque que você não consegue se encaixar em emprego nenhum, porque você é considerada a pessoa fora do padrão, porque você está acima do peso, vários porquês na sua vida, aquela preocupação que você acorda escovando o dente pensando nela e vai dormir pensando nela, a análise vai te responder. Ele perguntou aí. Com certeza, porque, Wilson, veja bem, tem muita gente que fala assim, fulano é tão inteligente, mas não sai do lugar. Vocês já ouviram muito essa frase? Então, por que ele não sai do lugar? Porque ele tem um jeito de funcionar. Então, a capacidade intelectual dele é muito alta. Mas quem disse que o lado executor dele lá no final, masoquista com rígido, consegue colocar em prática as ideias dele? E aí, talvez eu esteja querendo me colocar num trabalho onde as pessoas querem que eu faça e eu não combino com aquilo. Ou seja, imagina colocar um esquizoide que é altamente criativo, que se conecta com ele mesmo, se desliga do mundo e fica pensando no que ele tem na mente para trabalhar numa loja de vendas, com muitas pessoas, tocando ele o tempo todo, falando no ouvido dele o tempo todo. Essa pessoa, ela nunca vai ficar bem em canto nenhum que trabalhe com isso. Mas coloca ele para trabalhar com algo criativo, design, arquitetura, um computador, ele vai sair muito bem. Aí eu tenho uma empresa, Manu, mas não tá indo muito bem. Aí se você for um psicopata com um esquizoide, você cria e tem estratégias, quem é que está executando a sua empresa? Quem é que está colocando para frente o seu projeto? Você vai precisar de um masoquista e de um rígido. E aí, por isso que até nessa hora é importante você saber com quem você vai virar sócio. Porque se você virar sócio de pessoas que têm os mesmos traços que você, essa empresa vai falir, porque não tem quem complemente uma outra. Conseguiu entender, Wilson? Gente, isso, todo mundo tem que fazer isso, pessoal. Você precisa montar a sua equipe, seu time, né? O seu Olha, a gente faz casamento, análise da empresa toda, tá?
A gente faz análise do tipo, olha, aqui dá assim, aqui corrige para cá, aqui traz para lá, trabalha melhor assim, usa esse potencial. É realmente em todos os aspectos da vida. Fantástico demais. Explica as doenças, né? As doenças que a gente costuma ter. Isso. Como você falou, que às vezes a gente leva anos aí e faz exame e não acha nada. Né? E eu falo, tá doendo. A dor emocional, né? Que é real, mas começou lá no emocional. Né? Aquele problema no rins, aquele problema no estômago, a coluna que não vai bem, né? Dermatite, psoríase, enfim, cada traço vai ter uma vertente de doenças específicas porque você não está cuidando dele. Como cuidar? A análise corporal vai te dizer o que fazer. Agendar aí, gente, já fechar o seu pacote promocional aí, ó, que já acaba esse mês já, ó. Pessoal, então é isso, Manu. Muito, muito obrigada mesmo, gratidão por esse tempo precioso aqui com a gente. Tá bom? A gente vai agendar outra para entrar mais a fundo um pouquinho, porque o assunto é muito bom. Se você ficou curioso, gente, já segue a Manu. Tem muitas dicas lá também no feed dela, né? Sempre tem no Reels ali. Não perde essa oportunidade aí, porque ali já explica muita coisa, né? Já entrega muito pra gente. E faz a sua personalizada, né? Também. Ó, eu tô aqui no Goiás, gente, de Uruaçu, Goiás. A Manu está em João Pessoa. Todo o meu trabalho é 100% online. Não atendo presencialmente apenas empresas e depois os treinamentos, até os treinamentos são online. Então, sempre foi online e continua online. Se alguém disser, eu pago para você. Não, gente, é só online. Não? Pode ser minha vizinha, ela vai, o meu atendimento é online. Então, a gente pode atender de qualquer lugar do mundo. Na verdade, nós temos aí 3 continentes e não sei quantos países, porque eu não tenho decorado. Né? Enfim, é sobre isso. Atendo o Brasil e o mundo, Wilson. Estamos em 3 continentes. E é isso aí, gente. E muito obrigada. Essa live aqui, esse bate-papo incrível, vai ficar gravado e a gente vai jogar lá pro nosso canal, que é Os Desinformados. Por favor, já segue lá, já se inscreve, tá bom? Eu que agradeço, Daiane. Agradeço o Wilson pelo convite. Espero ter contribuído de alguma forma. Nossa, demais, Manu. Enfim, deu o meu máximo hoje. E obrigada de coração, obrigada a todo mundo que está aqui presente. E é isso. Passem lá no canal, passem lá no Instagram. E não fiquem com dúvidas, tá? Perguntem. Perguntar não custa. Né? Por enquanto ainda não. Ainda. Não, algumas pessoas cobram para poder explicar. Eu ainda não cobro, tá? Não... Então. É mais fácil o Media Kit. Você fala, eu envio, mando um áudio, a gente vai conversando, tá tudo certo. Verdade, né? Olha aí, ela é sucesso aqui na Irlanda. Muito obrigada, Cássia Hannigan. Show. Minha irmã, muito obrigada. Se você quiser sair, pode. Acho que vou subir o Wilson aqui de novo, a gente já coloca ele aqui para despedir. Mas se quiser ir, já fica à vontade. Não sei, vai trazer ele, vai fazer print, vai fazer... Ou eu saio já, você que sabe. Vamos fazer o nosso, gente. Print. Muito obrigada mais uma vez a você e ao Wilson. É isso. Wilson que tem aqui todos os parentes de João Pessoa. Obrigada a todos vocês, meninas. Elma, Sara, Tati, Fabi. Com medo de errar e puxar, Melzinha, todo mundo que entrou por aqui, que está por aqui, gente, muito obrigada, de verdade. E Mara, Naijo, Edjane, tem que ver, gente, nome do meu povo. Sandra, Janaína, Célia. Enfim, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Todos vocês, Cida, Ale, Albetiza, Dênia, Ligiane, todo mundo. Obrigada. Pronto, já disse meus agradecimentos. Valeu. A minha oral tinha que falar isso, né? Agradecer as pessoas. Mas, claro, né? Sem elas aqui, né? Não faz sentido. Ó, vamos fazer o print aqui? Cadê aqui? Sorri aí. Pessoal, Manu, muito obrigado por você ter vindo. Se puder voltar, né, numa próxima oportunidade para falar um pouquinho mais sobre a questão do uso da parte corporativa, né, do seu trabalho, né? Quem tiver pergunta, manda para a Manu. Tá legal? Pode mandar para mim também, quem me segue, para a Daiane, né? E se você tem uma profissão bacana, assim, se você quer falar um pouquinho do seu trabalho, pode chamar a gente aí no PV, tá legal? A gente vai ter o prazer de convidar você para conversar com a gente,
meia horinha, depois vai para o YouTube, também manda o link para você do seu vídeo, caso você queira usar o seu vídeo, partes do seu vídeo, né, no seu canal também. Tá legal, a gente disponibiliza, tá bom? Manu, muito obrigado, Daiane, obrigado. Tá legal Obrigada, mais uma gente. vez. E essa é a segunda temporada dos Desinformados se informando. Vou sair. Saio agora? Posso sair? Vou fazer Tchau, brinde, pessoal. nós Vamos três. sair. Peraí. Sorria. Tirei. Chiclete. Tchau, Tirei. boa noite. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Até mais. Obrigado, tchau. Gratidão, até mais. Então é isso, gente. Que show essa live, hein? Que show. Muito bom. Muito conhecimento. Se você nunca tinha ouvido, né? Agora ficou sabendo aí, né? Da análise corporal, desses traços, né? E vai depois para o canal, passa, né? Para amigos, para pessoas no nosso canal, apesar que vai ficar salvo aqui também. Obrigada pela sua companhia aqui com a gente. E vamos descansar, né, pessoal? Até mais, um abraço. Valeu, Wilson. Valeu, Manu. Tudo de bom, gente. Até mais.